No fundo da alma humana, onde verdades eternas jazem adormecidas, existe um princípio que desafia tudo o que você aprendeu sobre esforço e sucesso. Não é encontrado em livros de estratégia ou em teorias da mente, mas no sussurro do vento, no curso dos rios e no desabrochar da primavera. É um princípio tão essencial quanto o batimento cardíaco, e ainda assim, tão ignorado que sua simplicidade o envolveu em um véu de mistério. Imagine que você está caminhando por uma trilha na montanha. Você procura desesperadamente por uma fonte de água e, em sua ansiedade, corre de um lugar para outro, afastando galhos, cavando a terra com as próprias mãos, até que a exaustão toma conta de você. Mas quando você decide sentar e se render ao momento, você ouve o murmúrio da água. Você olha para cima e descobre uma fonte cristalina fluindo serenamente a poucos passos de distância. Como é possível que em seu frenesi você não tenha visto isso? Pois na pressa e no desespero, a visão fica turva. Na calma e na quietude, o universo se revela. Esse é o paradoxo da vida. Quanto mais você busca algo ansiosamente, mais isso parece escapar de você. É como tentar capturar o reflexo da lua na água. Quanto mais você se joga nele, mais ele se fragmenta e escapa. Mas se você ficar parado, o reflexo retorna e se mostra em toda a sua beleza. Desde tempos imemoriais, os seres humanos foram ensinados a lutar, a forçar, a acreditar que o esforço constante é o único caminho para a realização. Se você quer alguma coisa, vá atrás dela com todas as suas forças, lhe disseram. Mas os antigos sábios entenderam algo diferente. O universo é um grande dançarino, e seu ritmo não segue a lógica da luta, mas a harmonia do fluxo. Não se trata de desistir no sentido de derrota, mas de desistir no sentido de confiar, de se abrir para o caminho em vez de tentar controlar tudo. Pense na água de um rio. Quando um obstáculo surge em seu caminho, ele não para de lutar furiosamente, nem se desespera em busca de uma maneira de superá-lo. Ele simplesmente o cerca, envolve-o com sua infinita paciência e continua seu curso. E no final, a pedra que parecia imóvel se desgasta, transformando-se em areia. Quem venceu a batalha? Não houve batalha, houve apenas fluxo. A mesma coisa acontece com nossos sonhos e desejos. Quanto mais você se apega a eles com medo, quanto mais você tenta desesperadamente controlá-los, mais resistência você cria no fluxo da existência. Mas quando você deixa ir, quando você confia, quando você permite, o universo se alinha a seu favor. É quando o amor chega sem que você o procure, quando as oportunidades aparecem sem que você as persiga, quando a prosperidade flui sem que você a exija. Não se trata de inação, mas de alinhamento. Um arqueiro não atira sua flecha com raiva ou desajeitadamente. Ele demora, respira, sente a direção do vento e quando tudo está em equilíbrio, ele solta a corda calmamente. A flecha voa com precisão, não porque foi disparada com força bruta, mas porque foi lançada no momento preciso. Se você quer algo, imagine-o claramente. Plante a semente com intenção, mas depois deixe-a ir. Deixe o universo fazer o seu trabalho. A vida não é uma guerra a ser vencida. É uma melodia que deve ser ouvida, um rio que deve ser navegado, uma história que deve ser vivida de coração aberto. Lembre-se de que o sol não se esforça para brilhar, nem a árvore para crescer, nem o oceano para se mover. Eles simplesmente são, e em seu ser, tudo é completo. Assim também é o caminho da alma. Quando você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela, você descobre que tudo o que você estava procurando já está dentro de você. E naquele momento, quando a entrega se torna confiança, quando a fé se torna certeza, a vida começa a se revelar com uma beleza que você nunca imaginou ser possível. Parte 1. Despertando para a harmonia oculta. Desconstruindo ilusões e entendendo a verdadeira natureza do fluxo universal. Capítulo 1. A sabedoria que sempre esteve bem na sua frente. Nos cantos silenciosos de uma aldeia cercada por colinas, vivia Emiliano, um escultor cujos cinzéis davam forma aos suspiros da alma. Durante 15 anos, ele bateu em portas de galerias, enviou inúmeras inscrições e perseguiu todas as oportunidades com fervor incansável. No entanto,
Quanto mais ele ansiava pelo sucesso, mais ele parecia desaparecer como a névoa da manhã. Então, numa tarde de outono, exausto pela busca incessante, Emiliano fez algo inesperado. Desistiu. Eu o esculpo porque meu coração me diz para fazer isso. Ele sussurrou em seu estúdio vazio. Não porque anseio por reconhecimento. Naquele momento de rendição, algo no universo se moveu. Em poucas semanas, um colecionador de arte viajante viu uma de suas peças em um mercado local onde Emiliano a havia deixado sem muitas expectativas. A fama que ele perseguia tão intensamente agora o procurava. Este princípio universal opera com precisão imutável. Quando você se apega desesperadamente ao que deseja, você cria resistência. A energia do apego repele o que você deseja. É como tentar segurar água na mão fechada. Quanto mais você aperta, mais vaza. Os antigos sábios compreenderam esse paradoxo sagrado. Eles descobriram que o universo não responde à imposição, mas à harmonização. Não para angustiar, mas para confiar. A própria estrutura da realidade é moldada pela energia da consciência. Quando você libera a atenção da busca obsessiva, você permite que o que é seu o encontre sem esforço. A história de Madalena ilustra claramente essa verdade. Durante 2 décadas, ele buscou o amor com um desejo tão profundo que sua presença se tornou marcante em cada encontro. Cada conversa era cheia de expectativa. Cada olhar era avaliado em busca de sinais de promessa futura. Mas foi somente quando ela encontrou paz em sua própria companhia, quando ela parou de ansiar desesperadamente, que o amor apareceu inesperadamente. Em poucos meses, 3 homens apareceram em sua vida, cortejando-a sem que ela os tivesse convidado. O universo dança em paradoxo. O que você busca se afasta. O que você permite que venha até você. Este não é apenas um ensinamento espiritual. É uma lei fundamental de energia e consciência. Quando você para de tentar controlar o curso do rio da vida, você descobre que sempre esteve flutuando na corrente certa. Agora, enquanto você absorve essa sabedoria, convido você a praticar a arte da libertação. Encontre um canto tranquilo, feche os olhos e respire profundamente. Lembre-se do que você tem buscado ansiosamente: sucesso, amor, realização, reconhecimento. Sinta a tensão dentro de você quando pensar nisso. Agora, imagine abrir suas mãos e oferecer esse desejo ao universo. A cada expiração, repita em sua mente: eu libero meu apego a este resultado. Eu confio no tempo divino. O que me pertence virá em seu próprio tempo. Faça dessa prática um ritual diário e observe como o universo responde à sua dedicação com bênçãos inesperadas. Capítulo 2. A arte do flow. No coração de uma cidade vibrante e desperta, Alejandro dedicou cada momento de sua vida à busca pela riqueza. Ele acordava antes do amanhecer, com a mente já cheia de cálculos e estratégias. Ele compareceu a todas as conferências financeiras, devorava manuais de sucesso e trabalhava horas intermináveis até que a exaustão turvou seu julgamento. Entretanto, apesar de seus esforços incansáveis, a prosperidade escapou por entre seus dedos como areia ao vento. Alexander personificava uma verdade universal. Quanto mais alguém se apega a um desejo, mais ele parece se distanciar. Sua luta não foi única, mas um reflexo do erro fundamental que a humanidade cometeu durante séculos na busca pelo sucesso. O universo segue o princípio do menor esforço. Observe a natureza. As árvores não lutam para crescer. Os rios não discutem com a terra para encontrar seu curso. Tudo acontece em harmonia com sua essência. Essa sabedoria foi compreendida tanto na física quântica, onde a observação em si transforma a realidade, quanto nas tradições orientais, onde Wu Wei, ação sem esforço, é vista como a forma mais elevada de movimento. Quando Alexandre finalmente desmaiou uma noite, exausto de suas lutas sem fim, algo inesperado aconteceu. Em sua rendição, ele descobriu uma verdade profunda. Sua resistência ao fluxo natural da vida era o que o mantinha preso. No momento em que ele parou de ficar obcecado pelo controle, o universo começou a conspirar a seu favor.
Uma conversa casual o levou a uma oportunidade inesperada, e em poucos meses, a riqueza entrou em sua vida naturalmente e sem a ansiedade que a acompanhava anteriormente. Esse mesmo paradoxo se manifestou no caminho de Natália, uma pintora cuja criatividade havia murchado sob o peso de suas próprias exigências. Durante anos, ele tentou forçar a inspiração, enchendo cadernos com esboços sem vida, até que um dia, cansada da luta, ela abandonou seus pincéis e decidiu simplesmente caminhar pela praia ao pôr do sol. Naquele espaço de liberdade, as cores e formas começaram a fluir novamente em sua mente, como se estivessem esperando que ela saísse do seu próprio caminho. A luta não é o preço do sucesso, é o seu maior obstáculo. Quando você abre mão da necessidade de controlar cada resultado, você se alinha com o ritmo natural da vida. Não se trata de inação, mas de abertura consciente. Um estado de receptividade, onde a abundância flui para você sem resistência. Pense no oceano. Você não consegue segurar a água com o punho fechado, mas se você estender a mão, a água repousa suavemente em sua palma. Isso acontece com tudo o que você quer na vida. O universo não responde à ansiedade do esforço, mas à quietude da confiança. A prática de deixar ir começa com algo tão simples quanto respirar. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Direcione sua atenção para qualquer área da sua vida em que você tem se esforçado demais. Sinta a tensão em seu corpo e a cada expiração, imagine essa tensão se dissolvendo. Visualize seus desejos como folhas flutuando em um rio. Você não precisa persegui-los, porque a correnteza os trará gentilmente até você quando chegar a hora certa. Capítulo 3. A miragem do controle. Nas profundezas de uma cidade onde o tempo nunca parava, vivia um homem chamado Samuel. Ele dedicou toda a sua vida a calcular cada passo, a planejar cada momento, acreditando que a chave para sua felicidade estava em sua capacidade de prever e moldar o futuro como bem entendesse. Desde o momento em que acordei com o primeiro raio de sol, até fechar os olhos na escuridão, cada momento foi estritamente determinado por listas, horários e expectativas inflexíveis. No entanto, a vida, com sua infinita sabedoria, parecia se deliciar em desafiar seu controle. Quando Samuel pensava que tinha tudo em ordem, algo inesperado aconteceu. Um compromisso cancelado, um negócio que fracassou no último minuto, um relacionamento que acabou sem motivo aparente. Na tentativa de manter tudo sob controle, sua existência se tornou um nó tenso de ansiedade e frustração. Você sentiu isso? Aquela sensação sufocante de ver como, não importa o quanto você tente, a vida segue seu próprio curso. Você viu como os planos mais meticulosamente elaborados podem desmoronar em um instante. E, no meio de tudo isso, você experimentou a angústia de querer controlar o incontrolável. O universo opera sob um paradoxo sutil, mas poderoso. Quanto mais você tenta controlar, mais você se torna prisioneiro daquilo que deseja dominar. É como tentar pegar o vento com as mãos ou segurar água com o punho fechado. No momento em que você aperta com força, a água escorre por entre os dedos. A história de Clara reflete essa verdade. Durante décadas, ele acreditou que o amor só poderia florescer sob condições específicas. Ela buscava o parceiro ideal com uma lista interminável de exigências, analisando cada conversa, avaliando cada gesto, sempre com medo de errar. Mas o amor, como um pássaro livre, não podia ser contido na gaiola de suas expectativas. Os anos se passaram, e apesar de todos os seus esforços, a solidão era sua única companheira. Foi somente quando Clara, exausta pela própria vigilância, decidiu abandonar seus medos que tudo mudou. Um dia, ele parou de analisar cada palavra, cada olhar. De repente, sem que ela procurasse, o amor apareceu em sua vida com uma naturalidade surpreendente. Não correspondeu a nenhuma das expectativas anteriores, mas foi real, sincero e transformador. Ele entendeu que o amor verdadeiro não é algo que você encontra com esforço, mas algo que você se permite com confiança. Essa sabedoria antiga ressoa em todas as coisas. A natureza não controla seu curso, ela simplesmente flui. O rio não força suas águas a avançarem.
Ele simplesmente segue seu curso. A árvore não se apega às suas folhas. Ela as deixa cair quando chega o outono, sabendo que novas brotarão na primavera. A própria vida nos ensina que o controle é uma ilusão criada pelo medo e que a verdadeira liberdade é encontrada na confiança. A jornada em direção à libertação do controle começa com um ato de fé. Todas as manhãs, antes de começar o dia, feche os olhos e respire fundo. Visualize uma área da sua vida em que você sente uma necessidade intensa de controle. Talvez uma decisão financeira, um relacionamento ou um resultado que você teme perder. Em sua mente, imagine abrir as mãos e soltar, como uma folha balançando ao vento. Deixe ir com a certeza de que o universo sempre trabalha a seu favor. À medida que você pratica esse ato de deixar ir, você notará como a vida, em vez de desmoronar, começa a fluir com uma harmonia inesperada. Você descobrirá que o que realmente lhe pertence nunca o deixará, e que o que não foi feito para ficar, partirá por conta própria. Samuel, ao final de sua jornada, entendeu que a felicidade não está no controle, mas na confiança. E no momento em que ele deixou de se apegar, a vida finalmente lhe ofereceu tudo o que ele estava procurando. Capítulo 4. A sabedoria do silêncio. Na alma pulsante de uma cidade incansável, Samuel vivia imerso em uma dança sem fim de obrigações e objetivos que pareciam se expandir a cada dia que passava. Seus dias começavam antes do sol nascer e terminavam muito depois que a lua reconquistava seu lugar no céu. Entre reuniões, chamadas urgentes e estratégias implacáveis, Samuel buscou o sucesso com a ansiedade de um peregrino que teme nunca chegar ao seu destino. Porém, quanto mais ele corria atrás do seu sonho, mais distante ele parecia. Talvez você também já tenha sentido essa inquietação. A sensação de que somente com esforço constante você conseguirá alcançar o que deseja. No entanto, a verdade é diferente, e os sábios de todas as eras sussurraram isso em seus ensinamentos. O segredo da criação não está na luta incansável, mas na quietude consciente. Antigas tradições espirituais falam da importância do silêncio, o espaço entre o fazer e o ser. A própria natureza nos ensina esta verdade. Os rios correm sem esforço para o mar. As árvores não apressam seu crescimento e a terra não se preocupa com a chegada da primavera. Existe um ritmo natural no universo, uma harmonia que se revela apenas para aqueles que aprendem a ouvir com o coração calmo. Isabela, uma artista que durante anos lutou contra o medo de perder sua inspiração, descobriu essa verdade de uma forma inesperada. Durante anos, ela tentou forçar a criatividade, impondo horários rígidos e preenchendo seus dias com técnicas e exercícios que, em vez de libertá-la, a aprisionavam em um ciclo de frustração. Um dia, num ato de desespero, ele parou de tentar controlar seu processo. Em vez de lutar, ele se permitiu o luxo da quietude. Ele caminhou sem rumo pela cidade, observou as folhas farfalhando ao vento e sentiu o calor do sol em sua pele. E então, sem esforço, a inspiração retornou a ela, como um rio retornando ao seu curso natural. O universo não responde à urgência do esforço excessivo, mas à clareza da alma que se abre à sua sabedoria. Quando você para de lutar, o caminho se abre diante de você. Quando você abre mão do controle, a ordem natural se manifesta a seu favor. Não é inação, mas ação alinhada ao fluxo da vida. Para despertar esse poder em sua própria existência, adote a arte sagrada da pausa. Todas as manhãs, antes de se dedicar às obrigações do dia, reserve alguns momentos de silêncio. Encontre um espaço onde a agitação do mundo não possa alcançá-lo. Feche os olhos e respire profundamente. Não tente esvaziar sua mente ou forçar um estado de calma. Apenas observe a si mesmo, como alguém que contempla uma paisagem à distância. Permita que seus pensamentos venham e vão sem apego, como nuvens flutuando sem esforço no céu. À medida que você cultiva essa prática, notará como respostas que antes pareciam inatingíveis surgirão sem esforço. Você descobrirá que a sabedoria do universo está sempre disponível para aqueles que aprendem a ouvir em silêncio. E você entenderá que, assim como as estrelas não precisam ter pressa para brilhar,
Você não precisa lutar para receber o que já é seu por direito divino. Lembre-se, a música não está apenas nas notas, mas nos silêncios entre elas. É nesses espaços calmos que a magia acontece, onde o universo sussurra seus segredos e onde, sem fazer nada, você recebe tudo. Capítulo 5. A arte de se perder para se encontrar. No ritmo constante de uma cidade que nunca dorme, Samuel estava em frente ao espelho embaçado do banheiro. Ao seu redor, pilhas de livros de autoajuda se amontoavam em sua mesa de cabeceira. Citações motivacionais cobriam a parede como orações sagradas, e uma lista interminável de hábitos a serem desenvolvidos repousava em sua mesa, cada caixa marcando seu comprometimento com a melhoria constante. Todas as manhãs, ele se examinava em busca de defeitos a corrigir, qualidades a fortalecer e limitações a erradicar. Ele acreditava que se forjasse com a disciplina de um ferreiro, a versão perfeita de si mesmo acabaria surgindo. No entanto, a cada afirmação repetida, a cada conquista, o vazio dentro dele parecia se expandir, insondável e inquebrável. Você também trilhou esse caminho, a estrada sem fim do autoaperfeiçoamento, que, paradoxalmente, o distancia da sua essência mais pura. Ensinamentos antigos falam de uma verdade que poucos ousam aceitar. A busca desesperada pelo melhor é, em si, um véu que esconde a perfeição inata do ser. A existência não exige que você seja nada, além do que você já é. Apenas que você se redescubra, removendo as camadas que escondem sua luz interior. O universo opera com base num princípio de totalidade, não de fragmentação. Quando você insiste em melhorar incansavelmente, o que você está realmente declarando é que não é bom o suficiente. Essa crença sutil, mas poderosa, se torna uma profecia autorrealizável. Cada novo conhecimento, cada novo método, cada nova meta, se torna mais uma pedra que o afasta da verdadeira margem. E assim, o que chamamos de crescimento pessoal se torna um labirinto onde o buscador se perde em sua própria busca. Mas a verdadeira transformação não ocorre pela adição, mas pela subtração. Não se trata de se tornar outra coisa, mas de eliminar o que você nunca foi. Como um escultor libertando a obra-prima contida no mármore, seu caminho não é criar uma nova versão de si mesmo, mas se desfazer de tudo o que você não é. Helena, uma dançarina talentosa, passou décadas aperfeiçoando cada movimento, cada gesto, cada postura. Ele estudou os grandes mestres, replicou seus estilos e passou por um treinamento rigoroso. Mas seu verdadeiro despertar veio no dia em que, exausta, ela se permitiu dançar sem pensar, sem calcular, sem tentar impressionar ninguém. Naquele momento, pela primeira vez, ele sentiu o batimento cardíaco do universo em seu próprio corpo. Ele entendeu que a verdadeira beleza não está na técnica, mas na entrega absoluta ao que já está dentro de você, esperando para ser liberado. Essa verdade transcende a arte e alcança todos os cantos da vida. Quanto mais você tenta se consertar, mais você reforça a ilusão de que está quebrado. Quanto mais você se esforça para se encaixar em uma imagem pré-fabricada, mais você se afasta da autenticidade do seu ser. O segredo não é buscar mais, mas abrir mão de mais. Para começar esta jornada de volta à sua essência, pratique o antigo ritual de libertação da identidade. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente. Lembre-se de todos os rótulos que você deu a si mesmo ao longo dos anos. Inteligente, bem-sucedido, disciplinado, forte, vulnerável. Agora, um por um, imagine deixá-los ir, como folhas secas levadas pelo vento. Permita-se sentir o alívio de deixar ir. Você não precisa ser nada mais do que já é. O milagre não está em encontrar a si mesmo através de um esforço incansável. O milagre acontece quando você finalmente se permite perder a si mesmo. Lembrar que você nunca foi inteiro. A leveza que acompanha cada lançamento. Observe como cada identidade desaparece. Criador, buscador, guerreiro, andarilho, incompleto. Não tenha pressa em preencher o espaço deixado para trás. Simplesmente descanse na consciência que permanece quando todos os rótulos desaparecem. Neste espaço de puro ser, você descobrirá que o que você estava buscando sempre esteve presente.
Seu verdadeiro poder não está em se tornar outra coisa, mas em ser. Não em adicionar, mas em liberar. Não em corrigir, mas em lembrar da perfeição que sempre foi seu estado natural. Capítulo 6. A arte de observar. Nos corredores silenciosos de uma antiga biblioteca, Samuel folheava livros sobre filosofia e ciência, procurando respostas para perguntas que ainda não sabia como formular. Havia algo no ato de observar, na maneira como o conhecimento se revelava àqueles que o olhavam sem preconceito, que o fascinava. Você está no limiar dessa mesma descoberta. Assim como Samuel percebeu que a simples atenção transformava sua compreensão do mundo, você também possui esse poder transformador da consciência. Quando você dá um passo para trás e se torna testemunha de seus pensamentos e emoções, em vez de ser levado por eles, você inicia uma mudança profunda em sua realidade. O universo não responde ao que você pensa, mas ao relacionamento que você tem com esses pensamentos. Quando você se funde completamente com um padrão de pensamento negativo, você se torna esse padrão. Mas quando você cria espaço entre você e seus pensamentos, você ativa seu poder como observador, a consciência por trás de toda experiência. Esse princípio vai muito além de livros e meditação. Seus pensamentos são energia e ondas de possibilidades até serem observados. Ao aprender a encará-las com desapego, você transforma essas ondas na realidade que você escolher. Esta não é apenas uma teoria filosófica, é a aplicação prática de uma verdade espiritual atemporal. Ana descobriu essa sabedoria em sua própria vida. Durante anos, fui prisioneiro da ansiedade, preso em um ciclo interminável de preocupação. Cada pensamento se tornou uma certeza aterrorizante. Até que um dia, ele aprendeu a arte da observação consciente. Em vez de dizer, estou ansiosa, ela começou a se observar, a ansiedade presente. Essa simples mudança criou um espaço entre seu verdadeiro eu e o turbilhão de suas emoções. Naquele espaço, ele encontrou paz. À medida que ele dominou essa prática, sua realidade começou a mudar. As emoções que antes a dominavam tornaram-se nuvens passageiras no vasto céu de sua consciência. Ele descobriu que não eram seus pensamentos ou suas emoções, mas a testemunha eterna de todos esses fenômenos temporais. Para acessar esse poder do observador, pratique esta técnica antiga. Quando um pensamento ou emoção negativa surgir, não lute contra ela, nem tente mudá-la. Em vez disso, volte para a posição de testemunha. Observe o pensamento ou sentimento como se você o estivesse vendo em uma tela. Diga a si mesmo, eu observo este pensamento, em vez de, este é meu pensamento. Sinta o espaço entre sua consciência e o próprio pensamento. Descanse nesse espaço. Observe como o pensamento começa a perder seu poder quando você não se identifica mais com ele. Esta é a arte da observação consciente. O mesmo poder que muda a realidade no nível quântico, agora atuando através da sua consciência para transformar sua vida. Capítulo 7. O mistério da atração invisível. Em uma pequena vila, cercada por campos dourados, Elias sentava-se todos os dias na entrada de sua loja de especiarias, observando os moradores passarem com suas cestas de vime e seus rostos preocupados. Durante anos, ele estudou os segredos do comércio, aprendeu com comerciantes experientes e memorizou todas as técnicas de persuasão. No entanto, a sorte ainda não sorriu para ele. Cada dia era uma batalha contra a indiferença dos transeuntes, um esforço exaustivo para convencê-los de que seus temperos eram melhores do que os de qualquer outra pessoa. Até que um dia, o destino interveio de uma forma inesperada. Elias adoeceu e, sem energia para seu discurso de vendas habitual, simplesmente observou o mundo de seu assento, com um sorriso calmo e sincero. Para sua surpresa, naquele dia sua loja recebeu mais visitantes do que nunca. Sem a pressão de seus discursos estudados ou a urgência de vender, as pessoas eram atraídas por sua paz, pelo calor de sua presença. Naquele dia, Elias descobriu um princípio poderoso. Quanto mais você persegue algo, mais ele parece escapar. A vida, como areia fina entre os dedos, resiste à imposição. Mas quando a palmeira é aberta, e o vento pode fazer seu trabalho,
a areia se acumula suavemente. A verdadeira atração não vem do esforço excessivo, mas da harmonia. Não se trata de resignação, mas de confiança. A vida responde à intenção com a mesma energia com que é projetada. Quando você busca desesperadamente, você emite uma frequência de falta. Mas quando você deixa ir, quando você confia, você acessa a magia de permitir. Alice aprendeu essa lição de uma forma ainda mais profunda. Durante anos, busquei o amor com determinação. Participei de reuniões, li livros sobre relacionamentos e criei listas mentais de qualidades ideais em uma empresa. E ainda assim, a solidão continuava a pesar em seu coração. Até que um dia, cansada de procurar, ela se permitiu descansar dentro de si mesma. Ele saiu para caminhar sem expectativas, divertindo-se sem a urgência de encontrar alguém. E foi justamente naquele momento de tranquilidade que o amor a encontrou. Quando ele parou de procurar, ele se tornou visível para aqueles que também estavam procurando. O universo opera nesses paradoxos. Quando você abre mão da necessidade de alcançar algo, esse algo encontra seu caminho por si só. É como a água. Se você tentar segurá-la com força, ela escorrega por entre os dedos. Mas se você abrir a mão, ela cabe suavemente na palma da sua mão. Este princípio está em todas as coisas. Em sonhos que parecem inatingíveis, em encontros casuais, em oportunidades que surgem quando menos se espera. Trata-se de aprender a confiar que abrir mão da urgência abre o espaço necessário para que a vida siga em seu próprio ritmo. Para experimentar esse poder, faça um pequeno experimento durante 7 dias. Escolha uma área da sua vida em que você sente que tem se esforçado demais e não está obtendo resultados. Pode ser no amor, no trabalho, em um objetivo pessoal. Em vez de se esforçar tanto quanto você sempre faz, faça uma pausa. Deixe de lado a necessidade de controlar cada detalhe. Todas as manhãs, afirme seu desejo, mas sem se apegar a como e quando ele deve se manifestar. E então, deixe a vida fazer a sua parte. Veja como as coisas mudam quando você para de perseguir e começa a permitir. Lembre-se, a verdadeira atração não é uma força de combate, mas um chamado silencioso que emana de alguém que já está em paz consigo mesmo. Capítulo 8. A liberdade de não possuir e receber tudo. Em uma vila remota aninhada entre montanhas, Alejandro passava as manhãs observando a névoa se dissipar sobre os campos. Ele era um homem de grandes ambições. Alguém que desde a juventude ansiava por riquezas, reconhecimento e poder. Ao longo dos anos, ele construiu um negócio próspero, acumulou propriedades e ganhou respeito. No entanto, a cada nova aquisição, ele sentia que faltava algo. Todos os dias eu acordava com a preocupação de que ainda não era o suficiente, que eu precisava conquistar mais. Você também sentiu isso? Aquela sensação de que a vida está em outro lugar, em um futuro onde você terá alcançado o que deseja. Mas o paradoxo do desejo é que quanto mais você o persegue, mais ele parece recuar. Os ensinamentos dos antigos sábios falavam desse dilema. O apego nos acorrenta, enquanto a liberdade do desapego nos aproxima daquilo que realmente nos pertence. Não se trata de rejeitar sonhos ou desistir da vida, mas de aprender a desejar sem se desesperar, a caminhar sem medo de perder o caminho. Alexandre não entendeu isso até que um dia um incêndio destruiu metade de suas terras. Durante semanas, ele tentou reconstruir o que foi perdido, mas o desgaste era imenso. Uma tarde, exausto, ele sentou-se em frente ao rio que cortava a aldeia e simplesmente observou a água correr. Ele percebeu que o rio nunca parava de lamentar as pedras que carregava ou os canais que mudava. Sua força estava na capacidade de seguir em frente, sem se apegar a nada. Algo nele mudou. Ele decidiu abandonar a necessidade de recuperar exatamente o que havia perdido e, em vez disso, começou a trabalhar com uma nova intenção: aproveitar o processo sem apego ao resultado. Com o tempo, sem que eu procurasse, novas oportunidades surgiram no meu caminho. Seu negócio prosperou mais do que antes, mas agora sem o peso da ansiedade. Ele descobriu que, ao abrir mão do controle, a vida reservava mais para ele
do que ele poderia imaginar. Essa é a essência do paradoxo. Quando você para de perseguir em desespero, a vida o surpreende, porque o universo não responde à necessidade frenética, mas à certeza calma. Quando você confia que o que é destinado a você encontrará seu caminho, você se torna um ímã para a abundância. Para experimentar isso em sua própria vida, tente este exercício simples, mas poderoso. Todas as noites, antes de dormir, reserve um momento para visualizar o que você quer. Não por urgência, mas por gratidão. Em vez de pedir ansiosamente, agradeça como se já fizesse parte da sua vida. Então, imagine colocá-lo em um pequeno barco e deixá-lo navegar rio abaixo. Confie que ele chegará ao seu destino no momento certo. À medida que você pratica essa entrega, você começará a notar uma mudança em sua energia. Portas que pareciam fechadas se abrirão. Oportunidades surgirão sem esforço. E você descobrirá que a verdadeira magia acontece quando você deixa de se apegar e permite que a vida flua através de você. Capítulo 9. O poder silencioso de entregar a vontade. O sol estava começando a nascer no horizonte, tingindo a primeira luz do dia com um dourado suave. Lucas estava sozinho no campo de treinamento, o ar fresco acariciando seu rosto. O campeonato estava próximo e, com ele, o sonho que o acompanhava há anos. Cada dia de treinamento era uma batalha silenciosa contra ele mesmo. Ele treinou duro, incansavelmente, ficando acordado a noite toda praticando, sempre buscando a perfeição. No entanto, a vitória nunca pareceu estar ao seu alcance, como uma borboleta que voa quando você acha que a pegou. O corpo de Lucas estava exausto pelo esforço, todos os músculos tensos e sua mente saturada de pensamentos conflitantes. Será o suficiente? Ela se perguntou repetidamente, com as mãos cerradas nervosamente. Ele começou a acreditar que o sucesso só viria se ele se esforçasse mais, se ele ultrapassasse seus limites incansavelmente. Certamente você, assim como Lucas, já sentiu essa pressão interna em algum momento. A convicção de que para alcançar algo importante, você deve fazê-lo com toda a intensidade possível, forçando cada passo, não dando espaço para descanso ou calma. Em algum momento da vida, essa crença consome você, transformando-o em uma máquina que funciona infinitamente. Mas, ironicamente, quanto mais você a persegue, mais o universo parece resistir. A verdade é que o próprio esforço pode se tornar uma barreira invisível, limitando o que você pode alcançar. A sabedoria dos antigos mestres reside em um ensinamento profundo. A verdadeira maestria não vem por meio de esforço implacável, mas pela rendição ao fluxo natural da vida. É um paradoxo desconcertante, mas é a chave que desbloqueia o verdadeiro potencial do ser. Lucas descobriu isso uma tarde, depois de uma série de treinos extenuantes. Ele estava em seu quarto, olhando pela janela para o vasto céu azul que se estendia além das montanhas. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que seus pensamentos se acalmassem. Não havia necessidade urgente de provar nada. Ele simplesmente se permitiu estar ali, naquele preciso momento, sem pressa, sem lutar. Sua respiração tornou-se mais profunda e calma. Naquele momento, algo mudou. A tensão que o acompanhava há tanto tempo começou a desaparecer. Lucas entendeu que o segredo não estava em tentar forçar seu destino, mas em deixar as coisas fluírem. Ele abandonou a obsessão de controlar cada detalhe, de antecipar cada movimento. Ele permitiu que seu corpo agisse de acordo com a sabedoria que havia acumulado ao longo dos anos. O momento presente se tornou o melhor aliado e, em vez de correr para fazer, ele se dedicou a ser. A vitória começou a se aproximar, sem que ele a procurasse. As pessoas notaram a mudança nele. Mais calmo, mais focado, mais confiante, sem a urgência de impor sua vontade. Seu treinamento não era mais motivado pela ansiedade, mas por um estado de total confiança em si mesmo e no processo. Sem esforço, sem luta, Lucas se alinhou ao fluxo universal, onde tudo se conecta naturalmente. Esse princípio, encontrado em textos antigos e nos ensinamentos dos sábios, ressoa de muitas maneiras. A sabedoria taoísta fala de Wei Wu Wei, a arte de fazer sem fazer. No Bhagavad Gita,
aprendemos sobre Karma Yoga, agir sem apego ao resultado. E, como a psicologia moderna também confirma, o melhor desempenho em qualquer disciplina surge quando o esforço se torna uma forma de rendição ao processo, não uma luta contra ele. Então, Lucas parou de lutar. O corpo e a mente, que sempre estiveram em conflito, começaram a se sincronizar em harmonia. O estresse e a ansiedade, aqueles velhos companheiros, desapareceram. E com isso, sua performance floresceu. Se você se encontra em uma fase da sua vida em que o esforço parece ser a única resposta, convido você a fazer uma pausa. Respire profundamente e permita que a energia flua através de você, sem a necessidade de controlar todos os aspectos. Fique confortável com a ideia de nem sempre saber o que virá a seguir. Em vez de tentar forçar uma vitória, deixe a vida fluir, como um rio que flui sem esforço. Pratique este exercício, não faça. Sente-se em silêncio todas as manhãs, sem pressa. Respire profundamente, permitindo que o ar entre em seu ser, sem que você precise fazer nada. Sinta seu corpo relaxar, cada músculo se soltar. Então, observe como cada pensamento que passa pela sua mente flui sem resistência, sem necessidade de controle. Quando você começar a fazer isso, notará como situações que antes pareciam difíceis se tornarão mais fáceis e naturais. Não é que você parou de fazer, mas sim de interferir. Você permitiu que o poder do universo se movesse através de você sem obstáculos, como a água que flui sem esforço. A sabedoria é clara. Quando você se alinha com esse fluxo natural, as coisas acontecem sem esforço. Não porque você parou de atuar, mas porque você parou de lutar. É na rendição que reside o verdadeiro poder, pois o universo não responde à luta, mas à harmonia. E assim, como o vento que acaricia as montanhas, ou como a brisa suave que move as folhas em um dia calmo, você se torna parte da dança cósmica, onde tudo o que você precisa se apresenta no seu tempo perfeito. Pare de forçar e comece a fluir com a vida, e você verá como o sucesso e a paz vêm, não por causa dos seus esforços, mas por causa da sua capacidade de se render e confiar. Capítulo 10. O caminho para a liberdade interior. Sob a vasta sombra de uma montanha antiga, um comerciante chamado Elian cruzou uma ponte suspensa sobre um abismo profundo. Em suas mãos, ele segurava o peso de toda a sua fortuna: metais preciosos, pedras brilhantes e os melhores tecidos, que refletiam a luz do sol em flashes dourados. Cada tábua de madeira rangia sob seus passos, ecoando as decisões que ele havia tomado ao longo da vida. O vento soprava forte do cânion, sussurrando em seu ouvido, mas Elian não conseguia ouvir nada além do som de sua própria ansiedade. Uma ansiedade nascida do medo de perder o que ele tanto trabalhou para conquistar. Conforme ele avançava, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele apertou ainda mais os tesouros. Seus dedos ficaram rígidos e tensos, como se segurando com mais força pudesse garantir que nada escapasse da rede. O vento uivava com mais fúria, mas Elian não conseguia soltá-lo, pois sentia que, ao fazê-lo, perderia tudo o que havia acumulado durante sua vida. O medo o manteve cativo, preso em uma falsa sensação de controle. Você também já sentiu essa mesma sensação em algum momento, certo? Apegue-se, com todas as suas forças, ao que você valoriza, acreditando que a única maneira de manter o que você conquistou é se agarrando firme. Mas nesse apego, você perde algo fundamental: a conexão com o fluxo natural da vida. Aquele movimento calmo que não pode ser forçado. Enquanto Elian continuava sua caminhada lenta e tensa, uma mudança inesperada ocorreu. O vento, que antes parecia apenas um incômodo, começou a soprar tão forte que seu fardo se tornou quase insuportável. Cada passo era mais árduo, e a angústia tomava conta de sua mente. Foi então que ele viu uma mulher de aparência serena parada do outro lado da ponte, olhando para ele. Ele não carregava riquezas nem posses. Sua mera presença emanava uma calma profunda, que contrastava com a tempestade que ele estava vivenciando. A mulher, com uma voz suave, mas firme, disse: "Só abrindo as mãos você conseguirá atravessar." Suas palavras chegaram a Elian como um sussurro, mas também
como uma revelação. Por um momento ele congelou, imaginando se realmente conseguiria abrir mão do que tinha tanto medo de perder. Mas a mulher não se moveu, nem piscou. Ele parecia esperar. Era uma verdade simples, mas profunda. Somente quando alguém se rende é que pode ser verdadeiramente livre. Elian, temeroso, mas convicto, fechou os olhos por um momento, libertando-se do medo que o dominava tão firmemente. Quando me soltei, algo milagroso aconteceu. Seus tesouros, que até então pareciam um fardo insuportável, foram espalhados pelo vento. Mas naquele ato de entrega, Elian experimentou uma leveza em seu corpo, uma sensação de liberdade que ele nunca havia conhecido antes. E quando chegou ao outro lado da ponte, descobriu que seus pertences não haviam sido perdidos. Elas foram levadas pelo vento, mas de forma perfeita, como se tudo tivesse acontecido exatamente como deveria, colocadas precisamente no lugar certo. Esse ato de deixar ir não foi uma perda, mas um ganho. E esta é uma das grandes lições da vida. Rendição não é derrota, é a porta para uma sabedoria mais profunda. No momento em que você para de se apegar desesperadamente aos resultados, você se alinha com a inteligência infinita do universo. Como um rio fluindo em torno das rochas, ou o vento acariciando suavemente a paisagem, quando você para de resistir, as coisas encontram seu próprio curso. O universo não responde ao controle, mas à confiança. Você não pode forçar a vida. Seu papel não é ser aquele que dirige, mas aquele que permite, aquele que flui em harmonia com o que o universo tem a lhe oferecer. Em uma parte remota do mundo, um monge errante chamado Zef se perdeu em um vasto deserto. Durante dias, ele caminhou sem rumo, lutando contra o calor escaldante e a exaustão que o consumiam. Cada tentativa de encontrar água, cada passo em direção ao desconhecido, parecia fazê-lo se sentir mais perdido e desesperado. Ele pensou que poderia resolver tudo por sua vontade, que poderia controlar o deserto. Mas quanto mais ele tentava, mais ele se afastava do seu destino. Finalmente, exausto e impotente, Zef caiu de joelhos na areia. Ali, no silêncio absoluto do deserto, um milagre aconteceu. Ele se rendeu. Ele não estava mais lutando contra o meio ambiente. Ele fechou os olhos e permitiu que o deserto, com todo o seu mistério e poder, o guiasse. Ao fazer isso, ele percebeu coisas que não tinha visto antes. A direção do vento, as estrelas brilhando como sinais no céu, os pequenos movimentos de criaturas do deserto que o levaram a um oásis escondido. Assim como Elian e Zef, você também pode encontrar o que procura se aprender a se render. A prática da entrega não é fácil, porque o ego resiste. A mente quer controlar tudo, dominar tudo. Mas se você conseguir se soltar, descobrirá uma paz profunda e uma liberdade interior que não vem de suas realizações, mas da sua capacidade de permitir que o universo se expresse através de você. Agora convido você a fazer um exercício simples. Encontre um lugar tranquilo, um espaço aberto. Coloque as mãos em direção ao céu e feche os olhos. Imagine todos esses desejos, esses medos, esses apegos que você carrega. Sinta o peso de cada um. Então, a cada respiração, comece a liberá-los. Deixe-os ir, um por um, como folhas caindo de uma árvore. Permita que tudo o que você estava controlando se dissolva no vasto céu acima de você. Sinta a leveza que acompanha esta liberação. Permaneça nessa postura de rendição, permitindo que cada respiração o aproxime de uma rendição maior. Ao fazer isso, você sentirá uma mudança profunda em seu ser, de lutar para permitir, de segurar para fluir. Essa mudança, embora desafiadora, é o primeiro passo para uma vida cheia de paz e abundância. Elian encontrou a liberdade quando se livrou de seu fardo, e Zef descobriu seu caminho quando parou de lutar. Você também descobrirá que aquilo que você estava procurando por você, esperando que você desista para que ele pudesse encontrá-lo. Parte 2. A dança da criação sem esforço. Capítulo 12. A graça da manifestação. Nas horas silenciosas que antecederam o amanhecer, Valério sentou-se à sua mesa, cercado por papéis que representavam rejeição após rejeição.
Cada carta era como uma sombra pesada caindo sobre sua alma, cada não como um eco distante que extinguia sua esperança. Durante 20 anos, ele perseguiu o sonho de se tornar um escritor, mas, como alguém que persegue uma ilusão, seu romance nunca encontrou a aceitação que ele tanto desejava. A história, reescrita e adaptada inúmeras vezes, tornou-se uma máscara vazia, que perdeu a centelha original de seu coração. Certamente você também já sentiu essa luta em algum momento. O cansaço sem fim de buscar validação lá fora, de esperar que os outros reconheçam o que é seu. Essa busca constante pode esgotar você, distanciando-o da essência do que você faz. No entanto, em meio a essa batalha silenciosa, há uma verdade que ressoa profundamente. Uma verdade que ilumina o caminho dos sábios há séculos. No dia em que Valério se rendeu, tudo mudou. Em vez de se apegar ao manuscrito, ele o deixou de lado e começou a escrever pelo simples prazer de criar, sem esperar nada em troca. Suas histórias, agora nascidas da alegria e da liberdade interior, fluíam como um rio límpido, imaculado pela dúvida ou pelo desejo de aprovação. Naquele ato de rendição, um caminho de manifestação sem esforço se abriu diante dele. Um editor, que tinha ouvido falar dele através de uma conversa com outra pessoa, viu sua autenticidade naquelas palavras animadas. Esta história reflete a lei universal da criação sem esforço. Os antigos místicos entendiam que toda manifestação começa no reino invisível da energia. A ciência moderna, por meio da física quântica, confirma o que os cientistas sempre souberam. A observação tem o poder de moldar a realidade. E quando você cria a partir de um estado de alinhamento, sem esforço, você se conecta com uma força infinita, a mesma que faz as flores brotarem da terra e as estrelas nascerem da poeira cósmica. A história de Amélia é um reflexo dessa sabedoria. Durante anos, ela trabalhou incansavelmente para criar o currículo perfeito, fazer conexões e buscar o cargo dos seus sonhos. No entanto, o sucesso parecia ignorá-la repetidamente, como se ela estivesse correndo atrás de uma sombra. Foi até que ele tomou uma decisão radical, uma que mudaria tudo. Em vez de procurar oportunidades, ele começou a viver como se já estivesse no emprego dos sonhos que tanto desejava. Ela decorou seu espaço de trabalho em casa exatamente como havia imaginado, organizando seus dias com a confiança de quem já está vivendo seu sonho. E em poucas semanas, uma conexão inesperada a levou exatamente à posição que ela havia imaginado. A prática da rendição na manifestação é um processo de alinhamento com o fluxo natural da vida. Ela convida você a entrar em um estado de criação pura, onde o que você deseja já está presente em sua mente e coração, sem nenhum esforço. Encontre um lugar tranquilo, um espaço onde não haja interrupções. Feche os olhos e permita que a realidade desejada se revele naturalmente. Você não está tentando forçar nenhuma imagem ou pensamento. Você está apenas deixando-os emergir, como um filme passando sem intervenção. Sinta o prazer que vem de permitir que essas visões se desenvolvam sem se apegar a elas. Ao fazer isso, você sentirá seu corpo relaxar, aliviado do fardo de precisar fazer algo acontecer. Se surgirem pensamentos sobre como ou quando, simplesmente observe-os passar, como nuvens cruzando o céu sem deixar vestígios. Sua tarefa não é controlar o universo, mas alinhar-se com sua energia criativa ilimitada. Assim como Valério descobriu sua voz autêntica ao se render, e Amélia se permitiu manifestar seus sonhos sem buscá-lo, você também descobrirá que a criação flui naturalmente quando você se afasta do caminho do esforço constante e se alinha com o universo. Este princípio não se aplica apenas à escrita ou às profissões. Em qualquer área da sua vida, quando você abre mão do controle e se entrega à vida como ela é, você começa a ver como as coisas se encaixam em perfeita harmonia. Não há necessidade de se apegar a um resultado específico ou a um desejo específico, porque o universo sempre tem algo melhor reservado para você, algo maior e mais bonito do que você poderia imaginar. É como uma dança. Você não precisa forçar seus movimentos, nem lutar por cada passo. Você só precisa ouvir o ritmo da vida, o fluxo natural da existência, e se permitir dançar com ele. Em cada passo dessa dança, você se alinha com algo muito maior que você.
com a sabedoria eterna que guia todas as criaturas do universo. Então, assim como Valério, que encontrou sua verdadeira voz ao se render à criação, e Amélia, que viveu seus sonhos sem buscá-lo, você também descobrirá que ao permitir que as coisas aconteçam por si mesmas, sem se apegar, você se abre para uma vida repleta de abundância, amor e paz. Lembre-se de que o que você quer não é algo que você deve perseguir. O que você deseja já está esperando por você, esperando que você se alinhe a ele, esperando que você confie no poder da criação sem esforço. Quando você der o primeiro passo em direção à rendição, quando você abandonar o medo do futuro e o apego ao controle, você encontrará uma vida que flui harmoniosamente, perfeita em seu caos, cheia de amor e infinitas possibilidades. A vida é um presente, e sua tarefa não é fazê-la funcionar, mas aceitá-la, vivê-la e permitir que o universo o guie em direção à realização dos seus sonhos. Porque quando você se alinha com esse fluxo natural, você percebe que tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando para ser manifestado. E quando isso acontecer, você entenderá que a verdadeira criação nunca foi um esforço, mas uma entrega amorosa ao momento presente, ao fluxo infinito da vida. Capítulo 14. O poder secreto da fé. No vibrante mercado da cidade, Emílio caminhava entre as barracas com sua pasta apertada contra o peito. Suas mãos, firmes como pedras, mostravam a tensão de um homem que passou a vida inteira em uma batalha constante pelo sucesso. Todos os dias, ele se armava com relatórios, análises e estratégias, suas únicas armas em uma batalha aparentemente sem fim. No entanto, apesar de seus esforços constantes, o sucesso continuou a escapar por entre seus dedos, como o vento que desaparece no horizonte ao amanhecer. Talvez você também tenha sentido o mesmo desejo de forçar o seu caminho, de acreditar que a força de vontade pode mudar as circunstâncias a seu favor. Na luta constante para seguir em frente, pode parecer que o universo está desafiando você a cada passo, mas na realidade, ele esconde uma verdade muito mais profunda e serena. O destino não é controlado pela força, mas por algo muito mais sutil: a fé. Uma tarde, enquanto Emílio observava seu colega Santiago, ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Santiago não tinha pressa, não carregava pilhas de papéis e não tinha uma apresentação meticulosamente ensaiada. Em vez disso, ele ouvia atentamente, falava calmamente e, acima de tudo, irradiava uma calma que parecia envolver tudo o que tocava. Os acordos e negócios que pareciam inatingíveis para Emílio estavam se materializando ao seu redor, como se tudo estivesse se alinhando em seu caminho. A chave do seu sucesso não foi sua capacidade de manipular ou controlar a situação, mas algo muito mais profundo: a certeza absoluta de que tudo aconteceria como deveria. Santiago não fez nenhum esforço para impor sua vontade ao mundo, mas se rendeu ao fluxo da vida. Este encontro revelou a Emílio uma verdade fundamental: a fé, em sua forma mais pura, tem o poder de moldar a realidade muito mais efetivamente do que qualquer esforço humano. Ao longo dos séculos, os grandes mestres da humanidade falaram da fé que move montanhas, da força invisível que sustenta o universo. Hoje, a ciência, por meio da neurociência, explica como nossas crenças afetam as conexões em nosso cérebro, como nossas expectativas alteram a maneira como percebemos a realidade. Quando realmente acreditamos em um resultado, quando temos fé, nossa energia muda. Não se trata mais de forçar as coisas, mas sim de permitir que o fluxo natural do universo trabalhe a nosso favor. A história de Júlia, uma mulher que passou anos lutando contra uma doença sem encontrar alívio, ilustra perfeitamente esse princípio. Durante anos, Júlia trilhou um caminho de dor, passando por tratamentos que só a esgotavam mais e mais, convencida de que a cura estava fora dela. Mas um dia, depois de muitas noites, sem dormir e lágrimas, ela percebeu algo profundamente transformador. Seu corpo, com toda a sua sabedoria ancestral, agora sabia como se curar. Ele parou de lutar contra isso e começou a confiar em seu poder inato de cura. Todas as manhãs, com as mãos no coração, ela sentia a energia vital fluindo por cada célula do seu ser, conectando-a com o vasto conhecimento que a própria vida lhe oferecia.
Em vez de procurar soluções externas, ele começou a se render à inteligência interna do seu corpo. Em pouco tempo, os médicos que a trataram durante anos ficaram surpresos ao ver como sua condição começou a melhorar. Não foi a luta que a curou, mas a rendição, a aceitação de que seu corpo sabia mais sobre o processo de cura do que ela. Este é o poder da fé. Confiar que tudo está acontecendo bem, mesmo que não possamos ver com nossos olhos. Agora, para ativar esse poder da fé dentro de você, encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Pense em algo que você tem se esforçado tanto para alcançar, algo que você tem forçado a acontecer. Ao fazer isso, observe a tensão que você sente em seu corpo e a ansiedade que se acumula em sua mente. Agora, imagine que você solta essa carga. Imagine liberar todo o esforço que você vem segurando. Sinta sua respiração se tornar mais profunda e calma. Imagine que você não precisa fazer mais nada. Tudo o que você deseja está a caminho, e você só precisa permitir que chegue. Nesse estado de profunda confiança, sinta suas dúvidas se dissiparem, seus medos se dissolverem como a névoa ao sol. Não há nada que você precise provar, e nada que você precise forçar. O universo, em sua infinita sabedoria, sabe muito mais do que você pode imaginar. Ao permitir que o fluxo natural da vida o guie, você se alinha com aquele poder superior que tem tudo sob controle. Lembre-se de que a fé não é algo que pode ser medido ou controlado. É um ato de confiança, uma rendição ao fluxo natural da vida. Nem tudo precisa se encaixar em um plano perfeitamente detalhado, porque a vida é mais sábia que seus esforços. A verdadeira força, aquela que não pode ser vista, está na rendição, na aceitação, na confiança absoluta de que tudo acontece por uma razão, mesmo quando não conseguimos entender. Assim como Júlia parou de lutar contra seu corpo e permitiu que a cura acontecesse, você também pode parar de lutar contra a vida e permitir que tudo o que deseja se materialize. A verdadeira criação não vem da força, mas da entrega, da confiança no processo, da compreensão de que tudo tem seu tempo e seu jeito. Quando você se rende a esse poder da fé, você percebe que tudo o que você precisa já está em sua vida, no presente. Você não precisa procurá-lo ou fazer esforço para alcançá-lo. Você só precisa se abrir para a abundância do universo, sabendo que tudo o que é seu virá quando você estiver pronto para recebê-lo. A vida não é uma luta constante, mas uma dança na qual você deve aprender a fluir com o ritmo, abrir mão do controle e permitir que a sabedoria universal o guie. Capítulo 15. A arte de confiar na vida. Em um pequeno quarto iluminado pela suave luz da tarde, onde o ar estava impregnado do cheiro de papel e tinta, Andrés passava os dias organizando sua vida nos mínimos detalhes. Cada canto do escritório estava cheio de papéis cuidadosamente dobrados, diários empilhados uns sobre os outros e calendários marcados com os dias do seu futuro, como se ele pudesse prever cada passo que daria. Ele tinha uma solução para tudo, cada opção cuidadosamente prevista e cada contingência cuidadosamente pensada. Mas, apesar de sua dedicação incansável, parecia que a vida nunca saía conforme o planejado. Talvez você também tenha experimentado a mesma necessidade de planejar, de organizar cada aspecto da sua existência, acreditando que, por meio de esforço e precisão, você pode controlar o que está além do seu alcance. Essa sensação de que o futuro depende da sua capacidade de prever e controlar todos os resultados possíveis. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, ensina outra lição, que poucos aprendem com o tempo. A certeza não está na previsibilidade, mas na aceitação da incerteza. Ao longo da história, os maiores pensadores da humanidade descobriram que o que realmente define nossa existência não é a capacidade de controlar, mas a capacidade de confiar. Albert Einstein falou do mistério no coração da verdadeira ciência. Um mistério que não pode ser compreendido por meio de cálculos precisos, mas sim pela aceitação do desconhecido. E Buda, em sua infinita sabedoria, ensinou que a paz não vem do apego ao futuro, mas de aprender a abrir mão do nosso controle e abraçar o que é. Para Andrés,
Esse aprendizado veio depois de um longo período de frustração. Depois de anos tentando seguir o roteiro que havia escrito para sua vida, um dia ele percebeu o quão inútil era seu esforço constante para controlar tudo. Os planos continuaram fracassando, as expectativas diminuíram, e a vida parecia zombar de seus esforços para moldar o futuro em um formato que ele pudesse administrar. Foi então que, exausto de tanto esforço, decidiu desistir. O que aconteceu depois foi extraordinário. Em sua rendição, ele começou a sentir uma corrente mais profunda, empurrando-o para frente, uma força mais poderosa que seus próprios planos. Eu não precisava mais forçar resultados, ou pressionar para que as coisas acontecessem. A vida começou a fluir de maneiras que eu nunca havia imaginado, trazendo oportunidades e encontros que eu não poderia ter previsto, momentos muito maiores do que eu havia sonhado. Esse mesmo princípio se refletiu na vida de Clara, que passou anos procurando o amor de sua vida, fazendo listas intermináveis de características que seu parceiro ideal deveria ter, e marcando encontros que seguiam protocolos rígidos. Cada interação com os outros era medida, calculada, como se eu estivesse participando de algum tipo de jogo onde tudo tinha que se encaixar. Mas, apesar de todos os seus esforços, o amor continuou sendo uma ideia distante, uma ilusão que ela nunca alcançou. Porém, um dia, depois de cancelar um encontro que havia planejado com extrema precisão, Clara decidiu não seguir o mesmo caminho. Ele entrou em uma cafeteria do bairro, sem expectativas, sem planos. Ele apenas se sentou e aproveitou seu café, sem a pressão de ter que fazer algo imediatamente. E, nesse simples ato de estar presente, ela conheceu alguém que desafiou todas as suas ideias preconcebidas. Ele não se encaixava em nenhum dos critérios que ela havia estabelecido, mas algo nele falava com ela com um poder indescritível. A conexão deles floresceu não porque eles se encaixavam em um molde, mas porque ambos se permitiram ser exatamente como eram, sem pretensões ou expectativas. Este é o poder da rendição, deixar de lado as coisas forçadas e permitir que a vida aconteça em seu próprio ritmo. A verdadeira magia não acontece quando tentamos controlar, mas quando confiamos que a vida tem uma ordem perfeita, mesmo quando não conseguimos ver. Quando abrimos mão do controle e nos rendemos ao fluxo do que está por vir, descobrimos que as coisas acontecem de forma mais suave e harmoniosa. Para aplicar essa sabedoria à sua vida, convido você a praticar um dia de confiança radical. Dedique um dia inteiro para se libertar da necessidade de planejar. Não estabeleça horários, não crie expectativas, apenas deixe cada momento acontecer como ele vem. Se surgir a necessidade de controlar, observe-a, mas não haja de acordo com ela. Permita-se sentir o desconforto de não saber o que vai acontecer e permaneça com esse sentimento, sem tentar mudá-lo. Você não precisa ter tudo sob controle para que a vida funcione. Ao longo do dia, observe como as soluções aparecem sem esforço, como as conexões se formam naturalmente, como se o próprio universo estivesse conspirando para fazer tudo se encaixar perfeitamente, sem que você precise fazer nada além de ser você mesmo. Essa prática não significa abandonar suas responsabilidades ou ser irresponsável, mas sim abrir-se para uma inteligência mais profunda, que opera além do que você pode compreender com sua mente limitada. Quando você confia na vida, você descobre que o verdadeiro poder não está no controle, mas na rendição. A vida, com seu mistério e sabedoria, tem seu próprio caminho, e quando você o segue, sem forçar ou resistir, tudo o que você precisa vem até você. A mágica não está no planejamento perfeito, mas na capacidade de ser flexível, de abraçar o fluxo da vida com amor e confiança, sabendo que tudo o que é destinado a você chegará no momento certo. Capítulo 16. O silêncio que revela o caminho. Na tranquila cidade costeira, Rafael passava os dias imerso em gráficos, tabelas e análises, buscando desvendar os segredos do mercado. Sua mente estava presa em um emaranhado de números e projeções, tentando antecipar o que ainda não havia acontecido. Cada decisão que tomei parecia mais um fardo do que uma oportunidade, como se eu tivesse que escalar uma montanha invisível toda vez que escolhia um caminho.
Quanto mais ele tentava entender, mais se afundava na confusão. Pensar se tornou uma batalha constante, e a clareza, um objetivo distante. Talvez você também tenha passado por essa turbulência mental. Aquela sensação de que, se você pensar bastante, as respostas surgirão de alguma forma, como se sua mente pudesse vencer a incerteza. Mas escondida na serenidade da vida, está uma verdade tão profunda quanto simples. O verdadeiro conhecimento não vem através do esforço mental, mas através do silêncio. Aquele espaço sagrado entre cada pensamento. Neste espaço, reside uma sabedoria que vai além de qualquer tentativa de controle. Os antigos sábios Zen entenderam isso quando falaram do conceito de Mushin, uma mente sem distrações, clara como a água parada de um lago. Não era uma mente vazia, mas uma mente em completa conexão com o universo, refletindo a realidade como ela era. A neurociência moderna confirma o que esses mestres sabiam há séculos. Quando nossas mentes se acalmam, as soluções fluem de um lugar profundo na consciência. É na quietude que surgem respostas que não podem ser alcançadas através de esforço. Rafael descobriu essa verdade no momento em que o cansaço o forçou a parar. Ele estava tão absorto em sua luta diária, tão dedicado à tentativa de controlar cada passo, que um dia, quase instintivamente, decidiu sentar-se em silêncio. Não se tratava de pensar ou planejar, tratava-se apenas de estar presente. Naquele espaço vazio, onde não havia nada a resolver, algo incrível aconteceu. A clareza emergiu sem esforço, não como pensamentos concretos, mas como um profundo senso de conhecimento que transcendia todo o esforço intelectual. Essa experiência a fez lembrar de Lúcia, uma jovem escritora que passou anos lutando com as palavras. Sua mente estava atormentada por ideias que não conseguiam encontrar forma, e sua caneta, embora ágil, não conseguia captar o fluxo de sua inspiração. Quanto mais ela tentava forçar a criatividade, mais ela se sentia bloqueada. As horas passadas em frente à página em branco se arrastavam, e sua frustração aumentava. A perfeição sempre pareceu me iludir, como se eu estivesse perseguindo uma sombra. No entanto, algo mudou quando ele decidiu abandonar sua rotina de escrever com expectativas. Uma tarde, depois de abandonar uma tentativa frustrada de sentar e escrever sob pressão, Lúcia se permitiu não fazer nada. Ele sentou-se à mesa, mas desta vez, sem nenhum plano ou objetivo. Ele deixou suas mãos repousarem sobre o teclado, sem esperar nada. Naquele espaço de silêncio, algo começou a emergir. As palavras, como se nascessem de um lugar profundo dentro dela, fluíam sem esforço. Não eram frases forçadas, mas pensamentos que se organizavam sozinhos, cheios de beleza e significado. Em vez de lutar, ele permitiu que o processo de criação surgisse por si só. Este é o poder do silêncio. Libertar a mente da necessidade de controlar e permitir que a vida e a inspiração se desenvolvam naturalmente. A verdadeira sabedoria não vem através do barulho da mente, mas através dos espaços nos quais nos permitimos descansar, sem expectativas ou julgamentos. É nesses momentos de silêncio que a vida se revela em sua totalidade. Se você deseja vivenciar essa sabedoria por si mesmo, convido você a dedicar um dia inteiro à prática do silêncio consciente. Encontre um lugar tranquilo onde você não possa ser interrompido e sente-se em uma posição confortável. Não tente controlar sua respiração, apenas deixe-a fluir naturalmente. Por 10 minutos, deixe seus pensamentos irem e virem, sem segui-los. Deixe-os dissolver-se no ar, como folhas flutuando em um rio. Não tenha pressa em encontrar respostas. Apenas descanse na quietude que existe sob o turbilhão da sua mente ativa. Nesses momentos de calma, você descobrirá que as respostas não precisam ser buscadas, mas simplesmente surgem espontaneamente. É como se, quando você desiste do esforço, o universo se abrisse para lhe mostrar o caminho. Sua mente se torna um reflexo claro da realidade, como um espelho que reflete tudo à sua frente sem distorção. Neste espaço de silêncio, você pode se conectar com a sabedoria infinita que sempre esteve dentro de você, esperando para ser ouvida. Nesse processo, você aprenderá a confiar na vida de uma maneira mais profunda,
sabendo que nem tudo precisa ser controlado ou planejado. A verdade emerge naturalmente quando você se afasta do caminho do esforço e permite que o fluxo da existência o guie. A vida tem um ritmo próprio, e quando você se permite fazer parte desse ritmo, em vez de lutar contra ele, você descobre uma serenidade que traz respostas, soluções e sabedoria. Lembre-se, não se trata de abrir mão da responsabilidade, mas sim de se libertar da pressão constante de ter que descobrir tudo. A inteligência infinita do universo está em constante movimento, e somente quando permitimos que ela flua sem resistência, podemos acessar a sabedoria além da nossa compreensão limitada. Quando você deixa o silêncio falar, você percebe que as respostas já estão dentro de você, esperando para serem ouvidas. Você só precisa se afastar do barulho e da necessidade de controle. Ao fazer isso, você verá como as soluções surgem facilmente, como um rio que flui para o mar sem forçar seu caminho. Capítulo 18. A sabedoria de fluir com a vida. No coração de um antigo mosteiro, cercado por montanhas que tocavam as nuvens, André estava parado, seu corpo tenso como uma corda que poderia se romper a qualquer momento. Durante anos, ele seguiu o caminho do rigor e da disciplina, buscando uma perfeição que o libertasse da incerteza da vida. Mas, à medida que sua busca progredia, quanto mais controle ele tentava exercer sobre seus pensamentos e movimentos, mais ele se sentia preso em uma luta interna que o afastava da paz que tanto desejava. Esse conflito é o mesmo que muitos enfrentam no dia a dia. A crença de que tudo deve ser alcançado por meio de esforço e luta constantes. Assim como Andrés, caímos na armadilha de pensar que o controle absoluto é a chave para a maestria. Mas o que poucos entendem é que o verdadeiro poder não está na força com a qual tentamos controlar os acontecimentos, mas na capacidade de deixar ir, de nos render ao fluxo natural da vida. Este é o princípio essencial do Wu Wei, que não é um estado de inação, mas uma ação que surge sem resistência, uma ação que flui com a vida, como um rio que continua seu curso sem lutar contra obstáculos. Os sábios da antiguidade entenderam que o poder não vem da resistência, mas da aceitação. Como um rio que flui sem parar, nossa verdadeira força está em aprender a nos tornar o fluxo da própria vida. Quando nos apegamos ao controle de cada detalhe, enfrentamos uma resistência interna que nos desgasta. Mas quando aprendemos a nos render, a fluir com o ritmo natural das circunstâncias, descobrimos uma corrente muito mais profunda e poderosa. Essa lição também foi compreendida por Mariana, uma mulher que passou anos buscando o sucesso através de lutas constantes. Cada passo de sua jornada foi marcado por um esforço exaustivo. Cada decisão, cada negociação, parecia um desafio que precisava ser superado com força. Em sua mente, lutar era a única maneira de vencer. Mas um dia, enquanto refletia sobre a natureza da vida, ele percebeu que Wu Wei não era apenas um conceito antigo, mas um princípio vital que poderia transformar sua existência. Eu não precisava mais lutar contra as circunstâncias ou forçar resultados. Ela começou a se mover com uma fluidez que nunca havia experimentado antes, permitindo que as oportunidades surgissem sem ter que procurá-las. Os encontros se tornaram momentos naturais de troca, com os clientes chegando por conta própria, atraídos pela sua calma interior. Seu negócio prosperou, não por causa de mais esforço, mas por causa da libertação que ele experimentou ao abrir mão do controle. A prática: fluir com o cotidiano. Para experimentar essa sabedoria em sua vida, comece com ações simples do dia a dia. Escolha 3 atividades cotidianas, como preparar o café da manhã, caminhar no jardim ou ler um livro. Ao fazer isso, deixe de lado qualquer tentativa de controlar o que acontece. Deixe que seus movimentos surjam naturalmente, como se fossem parte de um fluxo que você está simplesmente observando. Ela permite que o corpo se mova sem intervenção consciente, libertando a mente da necessidade de direcionar cada ação. Sinta como, quando você abre mão do controle, as coisas começam a fluir muito mais eficientemente do que você imaginava. No começo, você provavelmente sentirá a necessidade de controlar cada gesto, cada palavra.
Mas em vez de lutar contra esse sentimento, simplesmente observe. Não o rejeite, mas deixe que ele se dissolva, como o orvalho que desaparece quando o sol aquece a terra ao amanhecer. Com o tempo, você notará que cada ação se tornará mais precisa, mais leve, mais em harmonia com o momento presente. Esta é a essência do Wu Wei, ação sem esforço, a arte de se mover em perfeita sincronia com a vida. Quando você aprende a permitir que suas ações surjam de um lugar de facilidade e fluxo, você começará a sentir uma profunda diferença em sua vida. O que antes parecia difícil se torna simples. O que antes era um fardo se torna uma dança leve. Você não precisa mais lutar contra o mundo, porque você se alinhou a ele. Cada passo que você dá é um passo em direção à verdadeira maestria, porque você entendeu que o poder não vem da luta, mas da aceitação e do fluxo da vida. Como um rio que flui pelo vale, adaptando-se a cada curva e cada rocha, suas ações se tornam gentis, mas implacáveis. O rio não para nos obstáculos. Ele simplesmente os contorna e continua seu caminho. Assim, suas ações, quando alinhadas ao fluxo natural da vida, facilmente encontram soluções, abrindo portas sem forçar nada. A vida não exige que você lute contra ela, mas sim que você se convide a dançar com ela, em perfeita harmonia. Lembre-se de que a verdadeira força está em saber quando agir e quando esperar. Não é um confronto constante, mas sim uma sinfonia em que cada instrumento sabe quando tocar e quando ficar em silêncio. No silêncio da calma, você encontra seu verdadeiro poder. Um poder que não se impõe, mas flui graciosamente, como o vento que acaricia seu rosto e a folha que se deixa levar sem resistência. Esta é a essência do Wu Wei. Ação sem esforço. A sabedoria de fluir com a vida, como um rio que sempre encontra seu caminho. Não importa quais obstáculos possam surgir. Capítulo 18. O caminho contrário para a realização e a paz. No centro animado e vibrante de uma cidade que nunca dormia, Sebastian se viu cercado por pilhas de livros, palestras e métodos que prometiam a chave para a prosperidade. Suas estantes, abarrotadas de títulos sobre finanças, investimentos e sucesso, rangiam sob o peso de toda aquela sabedoria acumulada. No entanto, sua vida parecia continuar no mesmo caminho, cheia de esforços que não o levaram à realização que ele tanto almejava. Todas as manhãs, ele mergulhava nos conselhos de novos gurus, na esperança de encontrar a fórmula secreta que finalmente lhe abriria as portas da abundância. Mas o universo, sempre cheio de surpresas, tinha uma lição diferente reservada para ele. O problema não estava nas estratégias ou métodos usados por Sebastian. O problema estava em sua própria mentalidade. Quanto mais ele buscava riqueza, mais intensamente ele enviava um sinal ao universo de que lhe faltava. Nesse vai e vem entre desejo e escassez, o universo refletia sua própria crença na carência. E assim, tudo o que ele buscava parecia se distanciar cada vez mais. Esse é o paradoxo que todos enfrentamos quando tentamos atrair algo de uma necessidade. O estado do nosso ser, não as ações que tomamos, determina o que podemos receber da vida. A mudança em Sebastian começou no dia em que ele percebeu, em um momento de profunda introspecção, que seu desejo por riqueza nada mais era do que uma manifestação de um sentimento de inadequação que ele carregava dentro de si. Foi naquele momento que, pela primeira vez, ele parou de perseguir coisas materiais e, em vez disso, escolheu se transformar na própria energia da abundância. Ele decidiu caminhar pela vida como se tudo o que queria já estivesse ao seu alcance, como se a prosperidade fosse uma constante em sua existência. Ele relaxou os ombros, respirou fundo e uma confiança inata surgiu nele, não por causa da quantidade de dinheiro que possuía, mas pela compreensão de seu próprio valor. Num piscar de olhos, as oportunidades começaram a surgir sem esforço. Os clientes vinham até ele sem que ele precisasse procurá-los. Seus projetos tomavam forma com uma facilidade surpreendente. E os recursos fluíam para sua vida de uma forma tão natural que nem ele conseguia explicar. Naquele momento, ele entendeu o que os sábios de antigamente sempre ensinaram. Abundância não é algo a ser buscado ou perseguido, mas algo a ser incorporado.
Ao se tornar a própria energia do que ele desejava, ele o atraiu sem esforço. A história de Isabel ilustra esta mesma verdade, mas no âmbito dos afetos. Durante anos, ela buscou o amor, buscando nas pessoas e situações um reflexo do que sentia que estava faltando. Quanto mais ele procurava, mais ela lhe escapava. Parecia que não importava o quanto ela se entregasse. O amor sempre lhe escapava. Mas um dia, algo nela mudou. Ela começou a amar a si mesma com a mesma dedicação e respeito que desejava receber dos outros. Naquele momento de transformação interna, ele parou de ir a encontros ou eventos sem coração, em busca do par perfeito. Em vez disso, ele mergulhou na plenitude de sua própria alegria e bem-estar. Ela viveu sua vida plenamente, sem a preocupação constante de encontrar o que ela já sentia que possuía dentro de si. E foi então que, quase que magicamente, o amor começou a chegar até ela. Não da maneira que ele esperava, mas como uma vibração que atraiu as pessoas certas para a sua vida, sem esforço. A prática: ser em vez de buscar. Nos próximos 9 dias, você aprenderá a ser, em vez de buscar. Escolha uma área da sua vida na qual você tem buscado incansavelmente resultados, sejam eles financeiros, emocionais ou profissionais. Todas as manhãs, respire profundamente 4 vezes, deixando o ar encher você de calma e consciência. A cada expiração, imagine que agora você é a pessoa que sempre quis ser, que agora possui o que tanto deseja. Mova seu corpo como se o sucesso já estivesse te abraçando. Fale com a confiança de quem já conquistou tudo o que sonha. Sinta como seu ser irradia a energia daquilo que você deseja atrair. E observe como essa mudança em sua maneira de ser influencia os outros, como as oportunidades começam a chegar sem que você precise persegui-las, como a própria vida se alinha com sua nova maneira de ser. À medida que você para de lutar contra a corrente e se entrega ao fluxo natural da vida, você notará que as coisas começam a se encaixar sem esforço. O que antes parecia distante ou inatingível, começa a se tornar parte da sua realidade diária. Esse é o verdadeiro poder do ser. Não há necessidade de correr atrás do que já é seu. Ao se alinhar com o todo, o que você deseja chega até você no momento perfeito. Lembre-se, caro amigo, não há necessidade de procurar o que já está dentro de você. Amor, paz, abundância. Tudo está dentro de você, esperando para ser reconhecido. Não é um esforço constante, mas um compromisso consciente. Quando você abre mão do controle e confia no fluxo natural da vida, o que é seu por direito chegará da maneira mais simples e perfeita. Como um rio que se adapta ao terreno por onde flui, sua vida tomará o rumo certo, quando você parar de resistir e se render ao que já está escrito nas estrelas. Isso não é fingir ou forçar. É permitir-se ressoar com a frequência do que você deseja, como um diapasão vibrando no tom perfeito. Naturalmente, você atrairá para si aquilo que corresponde ao seu estado interior. Capítulo 19. A arte de fluir com o universo e alcançar o inesperado. Na cidade dos arranha-céus que tocavam o céu, Alejandro se viu preso em uma rotina sem fim. Seu dia começava ao amanhecer e só terminava à meia-noite, quando o cansaço o obrigava a desistir, para recomeçar no dia seguinte. Cada minuto de sua agenda estava cheio de compromissos, sua caixa de entrada estava sobrecarregada de e-mails e sua mente não conseguia descansar, mesmo quando ela dormia. Apesar de todos os seus esforços, seus sonhos continuaram fora de alcance. Desde jovem, Alejandro ouviu que o sucesso estava na ação constante, que quanto mais ele trabalhasse, mais rápido alcançaria seus objetivos. Ele acreditava que quanto mais corresse, mais conquistaria. E assim, ele se dedicou a uma busca frenética pelo sucesso, convencido de que a quantidade de esforço era a chave para desbloquear o que ele desejava. Mas não importava o quanto eu corresse e trabalhasse, algo continuava dando errado. Mas o universo, como sempre, tinha algo diferente reservado para ele. A verdade não estava em fazer mais, mas em fazer o que era essencial. Um princípio antigo, validado tanto por sábios antigos quanto por pesquisas modernas, ensinava que 20% das ações geravam 80% dos resultados.
Esse princípio não tinha apenas uma base matemática, mas era uma lei universal. Quando você se alinha com o que é essencial, você acessa a fluidez natural do universo. Um fluxo onde a resistência é mínima e os resultados são surpreendentes. A mudança em Alejandro começou quando um dia, em meio ao caos de sua agenda, ele sentou para refletir e percebeu que estava sobrecarregado com tarefas que não eram realmente necessárias. Ele começou a se perguntar: de que adianta todo esse esforço se não estiver alinhado com o que eu realmente quero? E foi assim que ele começou a liberar tudo o que o estava drenando, sem lhe dar nenhum resultado. Foi naquele momento que ele começou a abrir espaço para ações inspiradas. Ações que não vêm de esforço forçado, mas da intuição e da orientação do universo. A história de Clara reflete essa mesma sabedoria. Durante anos, em sua busca pelo equilíbrio, ela seguiu métodos complicados, protocolos rígidos e rotinas de autoaperfeiçoamento que lhe deixavam pouco espaço para ouvir seu eu interior. O progresso parecia inatingível, até que ele decidiu simplificar sua vida. Ela começou a eliminar o que não ressoava com seu coração, buscando apenas aquilo que a conectava com sua sabedoria interior. Foi na simplicidade que a verdadeira cura ocorreu. Seu corpo e mente começaram a se alinhar naturalmente, guiados pela sabedoria inata da vida. A prática: livrar-se do esforço desnecessário. Nos próximos 5 dias, você praticará a arte de deixar de lado o desnecessário. Comece fazendo uma lista de todas as atividades que você faz diariamente. Então, em um espaço de calma e silêncio, reflita sobre cada uma delas. Quais são as ações que realmente nutrem sua vida? Quais delas vêm de inspiração genuína? E quais são simplesmente mais uma obrigação? Elimine, delegue ou ajuste qualquer coisa que não esteja em sintonia com sua verdadeira natureza e propósito. Quando você enfrentar uma tarefa, reserve um momento para fazer uma pausa. Pergunte a si mesmo: essa ação é essencial para meu bem-estar e meus sonhos? Estou fazendo isso porque é a coisa mais simples e eficaz a fazer? Ou porque sinto que preciso? Liberte-se da compulsão de preencher cada espaço com atividade. Observe como sua energia é direcionada para o que realmente importa. Como o espaço vazio que você cria atrai inspiração e clareza. Este processo não é preguiça, é alinhar-se com a natureza do universo, onde menos esforço gera mais resultados. Ao implementar esta prática, você começará a descobrir uma verdade profunda. O universo opera através da simplicidade, não da complexidade. Quando você para de controlar cada resultado com sua vontade, você se abre para a sabedoria infinita do cosmos, que guia tudo em direção ao seu destino perfeito. Lembre-se, caro amigo, que a abundância não vem do esforço excessivo, mas quando nos alinhamos com o fluxo natural da vida. Ao abrir mão do desnecessário, permitimos que a magia se desenrole. O universo tem um ritmo, uma pulsação, e quando paramos de lutar contra ele, descobrimos o milagre da existência que sempre esteve disponível para nós, mas nunca soubemos como ver. Capítulo 20. A magia do vazio e a beleza do desconhecido. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, vivia Teodoro, um homem que fez da previsibilidade sua companheira de vida. Todas as manhãs, antes de acordar, ele verificava as notícias do dia, verificava a previsão do tempo e analisava cuidadosamente suas decisões. Se tivesse que escolher uma direção em sua vida, ele o faria com mapas, gráficos e cálculos, convencido de que quanto mais controlasse seu ambiente, mais seguro estaria. Porém, um dia, a vida lhe ofereceu uma lição que ele jamais esperaria. Uma reviravolta inesperada que desafiou todas as suas certezas. Ao longo dos anos, Teodoro aprendeu que a segurança está na certeza, na preparação, no controle. Esse foi o princípio que guiou todos os seus passos, dos estudos à carreira, do lar aos relacionamentos. No entanto, o destino, com seu eterno senso de humor, mostrou-lhe quão passageira é essa ilusão. Uma reviravolta inesperada em seus negócios mudou completamente a perspectiva. Um fracasso que vinha se acumulando sem que ele soubesse. O controle que era sua tábua de salvação se tornou uma prisão de previsibilidade, e seu mundo lentamente começou a desmoronar,
deixando-o diante de um abismo de incerteza. Você foi ensinado que conhecimento é poder, que a previsibilidade lhe dará paz de espírito. Mas o verdadeiro poder não está em acumular certezas, mas em abraçar o desconhecido. O universo, operando através de ondas de mistério, nos lembra de uma antiga lição. A incerteza é a mãe de todas as possibilidades. Quando liberamos o controle, abre-se espaço para o novo florescer. O universo não age de acordo com nossos planos. Às vezes, a coisa mais profunda que podemos fazer é deixar ir e permitir que forças invisíveis nos guiem. Nas profundezas da física quântica, somos informados de que o vazio é preenchido com infinitas possibilidades. O espaço que vemos como vazio nada mais é do que um lugar onde ideias, oportunidades e sonhos podem crescer sem a rigidez de nossas expectativas. A realidade se dissolve em infinitas probabilidades, em caminhos que ainda não percorremos. Nosso desejo de controle, nossa necessidade de certeza, cria uma resistência a essa dança cósmica que flui sem esforço. A verdadeira transformação de Theodore ocorreu quando ele foi forçado a andar sem mapa. Sem a rotina que o sustentava, sem os cálculos que lhe davam direção, ele se deparava com o vazio. E ali, naquele lugar incerto, ele descobriu algo maravilhoso. A criatividade, que estava adormecida, começou a florescer. Ele percebeu que a beleza da vida está na sua capacidade de nos surpreender, na fluidez do mistério. As oportunidades começaram a aparecer sem aviso, como se o universo estivesse esperando que ele desistisse do que lhe era familiar. Em outro canto do mundo, em um mercado movimentado às margens do rio Nilo, vivia Amira, uma comerciante que, assim como Teodoro, construiu sua vida com base na previsibilidade. Durante anos, seguiu o mesmo padrão de negócios, lidando com os mesmos fornecedores e vendendo os mesmos produtos. Sua vida parecia um ciclo repetido, uma rotina confortável, embora sem grandes surpresas. Mas um dia, uma tempestade devastadora destruiu sua rota comercial habitual, deixando-a abandonada. O medo tomou conta dela, mas algo em seu coração lhe disse para não resistir. Se ele pudesse se abrir para a incerteza, talvez encontrasse algo maior do que aquilo que conhecia. Então, em vez de lamentar, ele se aventurou em novas terras, buscando outras rotas, outros mercados, outros produtos. Nesse vazio, Amira descobriu não apenas produtos exóticos que nunca havia imaginado, mas também clientes generosos que mudaram a vida de seu negócio e de sua família. Ela abraçou o desconhecido, e foi então que a vida a surpreendeu com um presente inesperado. A prática. A coragem de andar na escuridão. Amanhã, desafie-se a dar um passo em direção ao desconhecido. Comece o seu dia sem fazer planos rígidos. Deixe a vida fluir, sem a necessidade de antecipar cada momento. Reserve um momento para reconhecer a incerteza em cada passo que você dá. E em vez de resistir a ela, abrace-a como uma amiga fiel que o levará a lugares que sua mente não consegue imaginar. Durante o dia, faça algo que o tire da sua zona de conforto. Converse com alguém que você nunca conheceu. Faça uma caminhada em algum lugar desconhecido. Mude sua rotina diária. Não se apegue ao controle. Em vez de procurar respostas em cada esquina, deixe o universo guiá-lo. Quando você sentir a ansiedade do vazio, em vez de buscar segurança em um resultado previsível, respire fundo e lembre-se: eu escolho me abrir para as infinitas possibilidades que a vida tem a me oferecer. Observe como o vazio, essa ausência de certeza, se torna um espaço fértil para a criatividade, a espontaneidade e a transformação. Sinta como, ao abrir mão do controle, você começa a confiar em uma sabedoria mais profunda do que qualquer coisa que você poderia ter planejado. Isto não é um ato de imprudência, mas de alinhamento com a sabedoria natural do universo, que opera em fluidez, não em rigidez. A vida não é algo que podemos controlar, mas quando deixamos o mistério nos guiar, descobrimos um fluxo muito maior do que qualquer plano que poderíamos elaborar. Você está aprendendo a dançar com a incerteza, a caminhar sem saber o que o amanhã trará. E ao fazer isso, você se permite a maravilha do inesperado, do novo, do inexplorado.
A beleza do vazio é que nele, tudo é possível. Capítulo 21. O poder da aceitação e do fluxo da vida. Em um canto remoto das vastas planícies desérticas, em uma vila esquecida pelo tempo, vivia Samuel, um homem cuja vida parecia marcada por lutas constantes. Todas as manhãs, ele se deparava com desafios que não havia buscado, mas que se sentia compelido a enfrentar com todas as suas forças. Nos últimos anos, dificuldades financeiras, rompimentos familiares e problemas pessoais o deixaram exausto, como se estivesse preso em um redemoinho que não conseguia parar. Você foi ensinado que a vida é uma batalha, que você deve lutar, perseverar e nunca desistir. Mas dentro da quietude da sabedoria universal, há um ensinamento que pode libertá-lo desse ciclo. O verdadeiro poder não vem da luta, mas da aceitação. A paz que você busca não é encontrada no controle, mas na rendição ao que é. Quando você resiste ao fluxo natural da vida, você cria uma tempestade interna que drena sua energia. Como um rio colidindo com uma rocha, sua resistência só cria turbulência onde poderia haver passagem suave. O universo não precisa da sua luta. Ele já sabe o caminho. E quando você se alinha com esse fluxo, tudo se torna mais simples, mais harmonioso. O despertar de Samuel ocorreu em um dia de verão, enquanto ele caminhava pelas margens de um rio que serpenteava pacificamente pelo deserto. Ele observou a água fluindo, sem esforço, em volta das pedras e dos saltos, sempre avançando, sempre fluindo. Naquele momento, ele entendeu algo profundo. A água não luta contra as rochas. Ela simplesmente se adapta, as cerca, as respeita. Não é a força que lhe dá poder, mas sua capacidade de ceder às circunstâncias e seguir em frente. Em uma cidade movimentada, longe do deserto, vivia Marta, uma mulher que dedicou toda a sua vida a uma pequena oficina de cerâmica. Durante anos, ele resistiu às mudanças que as estações traziam ao seu negócio, lutando contra a queda na demanda durante os meses mais frios. Ele permaneceu firme em sua crença de que deveria sempre produzir mais, expandir mais, trabalhar mais, para não cair no esquecimento. Mas depois de muita exaustão e frustração, Marta começou a ouvir uma voz interior sugerindo algo diferente. Rendição, não no sentido de desistir, mas de aceitar o ciclo natural das estações. A princípio, ele temeu que aceitar a quietude dos meses frios significasse o fim do seu negócio. Porém, um dia ele decidiu parar de forçar as coisas. Em vez de enfrentar o inverno, ela começou a usar o tempo para criar novas peças de cerâmica, experimentar designs incomuns e até dar aulas para crianças da vizinhança. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Sua oficina, longe de definhar, transformou-se em um centro de criatividade e aprendizado, e suas vendas aumentaram inesperadamente quando a primavera voltou. A transformação de Samuel e Marta reflete a mesma sabedoria. O verdadeiro poder não está na luta constante, mas em aceitar a vida como ela é. Quando nos libertamos da necessidade de controlar todos os aspectos da nossa existência, descobrimos que o universo tem uma inteligência própria, que nos guia por um caminho mais simples, mais prazeroso e mais rico em possibilidades. A prática, fluindo com a vida. Nos próximos 3 dias, pare e observe quando você está resistindo ao fluxo natural da vida. Observe a tensão em seu corpo, a rigidez em sua mente, quando as coisas não saem como você esperava. Em vez de se apegar às suas expectativas, pratique a arte da aceitação. Toda vez que você enfrentar um desafio, diga a si mesmo: hoje vou fluir com a vida, em vez de lutar contra ela. Comece cada manhã com esta afirmação: hoje eu me rendo ao fluxo da vida, sem resistência, sem medo. E quando você enfrentar obstáculos, não lute contra eles. Em vez de vê-los como inimigos, veja como você pode se adaptar, como pode contorná-los e encontrar um caminho a seguir sem tanto fardo. A resistência só cria mais dor. A aceitação cria um espaço onde soluções podem surgir facilmente. Este exercício não significa ser passivo ou resignado, mas sim alinhar-se com a sabedoria do universo, que se move em padrões naturais. Como um rio que flui sem esforço, você também pode aprender a se adaptar, a confiar no que é,
sem tentar forçar o que ainda não deveria ser. Lembre-se de que a vida não precisa de sua resistência. Cada momento de luta é uma oportunidade perdida de fluir com o fluxo natural do universo. Ao se libertar da necessidade de controlar cada resultado, você se abre para a magia da vida, permitindo que as oportunidades o encontrem em vez de ter que procurá-las incansavelmente. Que cada respiração seja um lembrete para amolecer seu coração, para se abrir para o que é. Ao abandonar a resistência, você se libertará das tensões que o sobrecarregam e verá como a vida começa a fluir graciosamente, mostrando caminhos que você nunca imaginou. Esta é a sabedoria que os sábios têm ensinado ao longo dos séculos. O verdadeiro poder não está em lutar, mas em fluir, em aceitar, em deixar-se levar pela corrente da vida. Capítulo 22. O poder da convicção silenciosa. No silêncio profundo da madrugada, num canto remoto da cidade, Elias observava seu espaço de manifestação. Seus olhos examinaram cada imagem, cada palavra escrita em seu quadro de sonhos, em busca de respostas. Estou fazendo isso direito? Pensou ele, com a mente inundada de perguntas e dúvidas. Eu tinha feito o suficiente? Devo mudar minha abordagem? Essa era a técnica certa para atrair o que eu queria? Esse questionamento constante se tornou sua prisão, um labirinto sem saída que o mantinha preso em um ciclo de dúvidas sem fim. O que Elias ainda não entendia era que o universo não responde aos esforços frenéticos da mente, mas à clareza absoluta de um desejo bem definido. A semente não cresce mais rápido porque você a desenterra todos os dias para ver se ela está germinando. A terra cuida dela, o ar a nutre e o sol a abraça. Você só precisa confiar que o crescimento deles está garantido. Esta é a chave que transforma desejos em realidades concretas. A certeza. Não é a dúvida que dá poder às suas manifestações, mas a convicção interior de que o que você deseja já existe, que está tão próximo quanto o ar que você respira. A mente subconsciente não responde a pensamentos de esperançosamente ou talvez. Ela responde à certeza, à profunda certeza de que o desejo já faz parte da sua realidade. O despertar de Elias ocorreu em uma manhã cinzenta, quando ele finalmente decidiu parar de buscar a perfeição em seus métodos. Ele ficou sentado em silêncio, olhando para o tabuleiro sem tentar forçar nada. Naquele momento, ele entendeu. O universo não precisa de provas, sinais ou confirmações. Isso requer apenas sua fé inabalável de que o que você deseja é uma verdade que já está em processo de manifestação. E assim que essa certeza surgiu dentro dele, sua vida começou a se transformar. Os empregos que ele procurava apareceram. As pessoas que ele esperava se aproximaram. As oportunidades começaram a surgir. Não porque ele havia aperfeiçoado sua técnica, mas porque ele havia aceitado que agora estava pronto para recebê-las. Nas encostas de uma montanha, longe da agitação da cidade, vivia Mariela, uma mulher que dedicou sua vida a procurar sinais em tudo ao seu redor. Ele olhou para as estrelas, analisou as ondas do mar e procurou mensagens nas coincidências. Durante anos, ele se perguntou o que mais precisava fazer para conseguir o que queria, sempre esperando o sinal certo, o momento certo. Mas sua vida continuou sendo um reflexo de dúvida e espera. Foi num dia de vento, quando uma árvore em seu quintal se curvava suavemente com a brisa, que Mariela entendeu a verdade que estava escondendo. A manifestação não vem de sinais, mas de convicção interior. Quem confia não precisa de provas. No momento em que ela liberou sua necessidade de validação externa e aceitou a certeza silenciosa de saber que tudo o que ela desejava já existia para ela, as portas se abriram. A velocidade das oportunidades que surgiram em sua vida era tão rápida quanto o vento movendo as folhas da árvore. Tudo o que eu desejava começou a se materializar com uma clareza incomum. A lição para Elias e Mariela é clara. O poder não está na luta para obter algo, mas no conhecimento interior de que aquilo já é seu. Não se trata de fazer ou desfazer, seguir um método ou esperar um sinal, mas de viver com a convicção de que o que você deseja é uma realidade presente, mesmo que você ainda não o veja no mundo exterior. A prática.
A arte da convicção silenciosa. Reserve um momento todas as manhãs para sentar-se em silêncio absoluto. Feche os olhos e lembre-se de um momento da sua vida em que você sabia de algo com total certeza. Talvez você soubesse que o sol nasceria ou que a água mataria sua sede. Reveja aquele momento em sua memória. Sinta a segurança absoluta que invadiu seu ser. Agora, escolha um desejo e permita que essa mesma certeza o permeie completamente. Não tenha pressa em querer que isso se materialize. Não se pergunte se isso é possível. Apenas sinta isso profundamente dentro de você. O que você deseja já está presente no reino invisível, esperando apenas que sua consciência o receba. Ao longo do dia, sempre que surgir alguma dúvida, retorne a esse estado de conhecimento inabalável. Observe como a diferença entre querer e saber muda sua energia. O desejo cria o vazio, mas o conhecimento enche de paz. Liberte-se da necessidade de procurar sinais externos. Confie que o que é seu na consciência logo se manifestará no mundo físico. Esta é a antiga arte da certeza, a base sobre a qual toda manifestação é construída. Lembre-se, protestar não é lutar. Não é algo que você deve obter, mas algo que já é seu, esperando ser reconhecido. A verdadeira força está na convicção silenciosa que habita seu coração, sabendo que tudo o que você deseja está a caminho, sem necessidade de pressa. Somente quando você abandona o esforço e abraça o conhecimento profundo que já possui, o universo responde com precisão infinita. Capítulo 23. O despertar do Criador interior. Na profunda serenidade de seu pequeno escritório, Alejo se viu cercado por livros antigos, códices esquecidos e papéis cobertos de pensamentos dispersos. Ele dedicou sua vida a uma busca incansável, uma jornada interior que o levou a templos perdidos, aos ensinamentos de mestres reverenciados e à prática de todos os tipos de rituais e técnicas. Entretanto, apesar de anos de esforços, o poder da manifestação permaneceu uma chama distante que ele não conseguia alcançar. A inquietação de sua alma o levou a continuar buscando fora de si o que sempre esteve presente dentro dele. Como muitos antes dele, ele acreditava que a chave estava em algum lugar distante, em uma fórmula secreta conhecida apenas por alguns poucos selecionados. Mas o que ele não entendia era que a resposta não estava lá fora, mas bem no fundo dele. E no dia em que ele finalmente entendeu, seu mundo mudou para sempre. A verdade que os grandes sábios e místicos de todos os tempos guardaram zelosamente é esta: você não é um mero receptor da realidade que o cerca. Você é a própria fonte dessa realidade. Não há poder maior do que aquele que reside dentro de você. Tudo o que você vê, tudo o que você toca, tudo o que você experimenta nasce de você. Você é o Criador e a criação, o começo e o fim, aquele que flui e aquele que é. A lei inversa não tem nada a ver com técnicas ou métodos complicados. Não se trata de tentar arduamente atrair o que você quer. A verdadeira lei é muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profunda. Quando você para de procurar fora o que já está dentro de você, é quando você se torna o que sempre foi, o criador da sua própria realidade. Alejo percebeu isso em um momento de silêncio absoluto. Depois de anos de esforços e buscas intermináveis, ele finalmente decidiu parar. Ele não tentou mais manifestar nada, não buscou mais outra técnica, nem outro conselho. Naquela pausa, naquela cessação completa de todo esforço, ele viu claramente. A resposta sempre esteve lá, dentro dele, esperando para ser reconhecida. Não precisei procurar sinais no céu, nem aprender novos métodos. Eu já sabia disso. O universo não estava fora dele. Nem o que ele desejava era algo distante e inatingível. Foi ele mesmo que fluiu através de tudo o que vivenciou. Eu não estava lutando contra as circunstâncias. As circunstâncias fluíam através dele, como um rio que segue seu curso sem resistência. O momento do despertar chegou quando Alejo percebeu que a realidade não estava acontecendo com ele, mas que ele era quem a criava. A vida não era algo a ser controlado, mas algo a ser reconhecido como uma extensão do próprio ser. Ele não estava mais buscando criar sua vida.
Ele entendeu que sua vida já havia sido criada por ele, a cada passo, a cada pensamento, a cada respiração. A declaração do Criador interior. Sente-se agora em silêncio absoluto. Feche os olhos e sinta a presença da sua própria consciência. Aquela consciência que testemunhou cada momento da sua vida, que esteve com você nos momentos de alegria e dor, de sucesso e fracasso. Reconheça que essa consciência, que sempre esteve com você, não está separada do poder que cria mundos. A cada respiração, sinta sua conexão com o universo se aprofundar. E agora, neste profundo silêncio, faça esta declaração, não como um desejo, mas como um reconhecimento da sua verdadeira natureza. Não estou buscando poder, pois sou o próprio poder. Não estou buscando criar minha realidade, pois sou a própria realidade. Tudo que experimento flui do meu próprio ser, do centro da minha existência. Sou o criador de tudo que vejo, sou o criador de tudo que sou. Não faça essa afirmação como uma afirmação, mas como uma verdade que sempre esteve aí, esperando para ser reconhecida. Que essas palavras não surjam do desejo ou da necessidade, mas do profundo conhecimento de quem você realmente é, a própria fonte de toda a criação. Lembre-se de que não há nenhuma força externa a você que precise ser conquistada. Não há nenhuma fonte externa que precise ser satisfeita. Você é a fonte. Tudo o que você deseja está dentro de você, esperando para ser despertado. Pare de procurar fora o que você já é. Tudo o que você vê no mundo, tudo o que você sente, é uma expressão de si mesmo. Você é a manifestação do seu próprio ser. E, ao entender isso, você se torna o criador consciente de tudo o que vivencia. A verdadeira magia não tem a ver com técnica ou esforço. A magia está em reconhecer seu poder interior, em saber com absoluta certeza que você já é tudo o que sempre quis ser. Ao tornar essa verdade sua, tudo o que você deseja se manifestará, não como algo que você deve atrair, mas como algo que sempre fez parte de você.